Paz do Senhor a todos, um dia abençoado para todos vocês. Nós vamos falar nesta manhã, ou no momento em que você assistir essa aula, sobre a lição 5, que vai tratar sobre os membros da família de Deus. E o que é ser um membro da família de Deus? Como é ser um membro de Deus, da família de Deus, e como eu faço para ser um membro da família de Deus? É isso que nós vamos ver nesta lição de número 5. O texto áureo diz o seguinte: assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Verdade aplicada: o perfeito sacrifício de Jesus Cristo resultou em reconciliação com Deus e permitiu que nos tornássemos membros de sua família. Lá no passado, quando Deus cria o mundo, cria o homem, e depois de um período da história, Deus chama o seu servo Abrão para que ele pudesse ser um homem que tivesse uma descendência, e dessa descendência surgisse esse povo chamado Nação de Israel. E lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 3, Deus diz assim para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesse momento que Deus faz essa promessa a Abraão, ele estende essa promessa não só a ele, mas a sua descendência e também para todas as famílias que um dia fossem constituídas. Deus, na sua onisciência, ele já sabia, ele já tinha no seu plano de redenção para o mundo, que o Senhor Jesus viesse para redimir a humanidade. E aí entraria também não só o povo judeu, mas também os gentios, para essa família chamada Família de Deus. No texto de referência, em Efésios 2, no capítulo 2, versículo 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Então nós devemos essa condição de sermos famílias de Deus ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando Deus chama a nação de Israel, Ele elege um povo para ser seu. Mas esse povo, em dado momento, ele não obedece à palavra de Deus, eles não se voltam para Deus, mas se voltam para outros deuses. E com isso, eles se afastam de Deus, a nação que Deus escolheu. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, quando nasceu de mulher, ele veio da linhagem de Davi, da tribo de Judá, e por meio dele o Evangelho chegou não só aos judeus, mas também aos gentios. Na introdução diz assim: após sua brilhante exposição sobre a doutrina da salvação, Paulo agora trata acerca da condição dos gentios antes de Cristo e revela como Cristo desfez as barreiras que havia entre judeus e gentios naquele tempo. No ponto 1 diz assim: um novo povo formado por Deus. Então, aqui diz que quando Deus chama Israel,
As outras nações eram idólatras, adoravam outros deuses e não tinham lugar para adoração a Deus, salvo aqueles estrangeiros que por um motivo ou por outro se convertiam ou se voltavam para o Deus de Israel, como é o caso de Ruth, a moabita, que fez do Deus, do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o seu único e suficiente Senhor. Então aqui diz que nós éramos gentios na carne, chamados incircuncisão. E aí nós vemos que nós não tínhamos a oportunidade de fazer parte desta família de Deus, mas pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos essa graça e Ele nos tornou filhos de Deus, filhos de Deus, filhos do Pai, para que nós pudéssemos fazer parte dessa família. E aqui diz que a Bíblia nos ensina que Israel foi o povo escolhido por Deus para lhe representar e anunciar a salvação diante das nações da terra. Porém, ao detestar e até desprezar os pagãos, Israel fez mau uso desse privilégio. Quando Deus chama a nação de Israel, Ele chama a nação para ser uma força centrípeta. O que seria isso? Ele atrair os outros povos para si, de fora para dentro. Mas, de uma forma ou de outra, a nação de Israel acabou sendo uma força centrífuga, ou seja, que sai de dentro e vai para fora. Ao invés de atrair as outras nações, Israel foi atraída pelas outras nações. E assim também se distancia de Deus e acredita que o Evangelho, que Deus é somente o Deus de Israel. Então, devido a isso, eles deixam de representar ali aquela nação que seria a nação que Deus escolheu para trazer outros povos para Ele e se voltam com exclusividade para o Deus de Israel. E aqui no ponto 2 diz que éramos sem Cristo e sem esperança. Então existem momentos que essa palavra é muito apropriada em nossas vidas. Lembrai-vos. Então a gente tem que entender que nós estávamos separados de Deus, mas Cristo nos reconciliou com Deus e nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Está ali em João capítulo 1, versículo 12. E Jesus, quando Ele vem para o seu ministério terreno, Ele começa a trazer para si outros homens, que seriam os seus discípulos, os seus apóstolos, para que eles pudessem também, mais à frente, cumprir esse plano de Deus para a humanidade, que era de levar o Evangelho a toda criatura. Então nós vemos ali em Marcos 16:15, Jesus dá uma ordem e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quando ele fala toda criatura, ele abrange não somente os judeus, mas todos os povos, todas as nações, todas as raças, todas as tribos, todas as línguas, todos de uma forma geral. E lá em Mateus 28:19, ele fala: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quer dizer, ele fala para que o Evangelho chegue a outros povos e não somente para o povo judeu. Apesar dele, por natureza humana, ser um judeu, ele estende a pregação do Evangelho para outros povos. E lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, ele faz um grande fechamento antes de ascender aos céus. Ele diz assim: mas recebereis, Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, começando aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então aqui fica claro para todos nós que a palavra de Deus nos exorta a pregarmos o Evangelho, assim como um dia nós fomos evangelizados para fazer parte da família de Deus, que nós também façamos essa parte para com aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus Cristo em suas vidas e não fazem parte dessa família. Aqui diz que éramos estranhos às alianças da promessa e sem Deus no mundo.
no 1.3, e diz assim: Paulo continua sua exposição sobre a situação dos gentios, dizendo que estavam separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. A promessa que Deus faz ali, lá para Abraão, a aliança abraâmica, em que Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então Deus já olhava para frente, para o seu plano de redenção lá na frente, quando Jesus Cristo viesse para redimir a humanidade, que muitos dos gentios também chegassem e fizessem parte dessa família. E aqui ainda diz que Deus ordenou que a nação de Israel fosse bênção a todas as nações, e isso não aconteceu. Eles desobedeceram, eles foram rebeldes à palavra de Deus. Eles se desviaram da palavra de Deus para servirem a outros deuses, os deuses das outras nações, aos quais eles teriam que trazer aqueles povos para Deus. Então eles não cumpriram essa parte com Deus, e lá na frente, Deus, pela sua infinita misericórdia, nos dá o seu único Filho para que ele pudesse redimir toda a humanidade e fazer de todos os povos um só povo. Então, para fazermos parte da família de Deus, nós temos que receber a Cristo nas nossas vidas. Aqueles que não têm Cristo ainda, que possam recebê-lo para fazer parte dessa família. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E no 15 ele diz assim: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, quer dizer, por meio do sacrifício de Cristo, nós somos aceitos por Deus para sermos o seu povo, a sua família. Hoje nós somos co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos, de tudo aquilo que Deus entregou para o seu Filho. Nós também herdaremos juntamente com Ele quando Ele vier buscar a sua igreja. Aqui no ponto 2, a gente vê que fala sobre a unidade do corpo de Cristo. A partir de então, com o surgimento da igreja, acaba formando um outro povo, que não era um povo judeu, mas um povo gentil. Mas agora, quando o Evangelho também chega, não só para os gentios, mas também para os judeus, aí se forma um único povo. Um único povo. E a gente vê Deus falando por meio de visões ou por meio de profetas, que ele havia de escolher os gentios. Nós vemos lá em Atos capítulo 10, quando Deus fala com Pedro para que Pedro vá até a casa de Cornélio, um gentio. E Deus dá uma visão para Pedro, onde ele vê vários animais impuros para os judeus descendo, e Deus diz para Pedro, mata e come. E Pedro diz assim: mas eu nunca coloquei uma coisa impura na minha boca. E Deus fala para ele assim: tudo que eu santifiquei não é impuro. E faz com que ele vá até a casa de Cornélio, e lá há uma conversão daquele gentio, e o Evangelho começa a sair das barreiras dos judeus para também outros povos. Quando Deus dá essa ordem para que eles vão para as outras nações, começando por Jerusalém, depois Judéia, Samaria e confins da terra, havia uma acomodação daquele povo, em ficar somente ali em Jerusalém. E lá em Atos capítulo 8, o que Deus faz? Quando a gente não obedece à palavra de Deus, Deus acaba fazendo de alguma forma que a gente entenda e acabe obedecendo. Então, em Atos 8, ali diz que se ergueu uma grande perseguição contra a igreja. E o povo se espalhou e foram para onde? Na Judéia e em Samaria. E aí o Evangelho sai das portas de Jerusalém e começa a chegar até outros povos. Então, aqui no ponto 2, diz que estávamos longe e chegamos perto. Então, quer dizer, agora, com a obra expiatória realizada por Jesus Cristo, pôs um ponto final nas divergências sociais, culturais e religiosas entre judeus e gentios. E Paulo usa
duas palavras para explicar esse contraste: longe e perto. Nós estávamos longe porque não éramos uma nação escolhida. E chegamos perto, por meio do sacrifício de Cristo, agora nós nos tornamos aceitáveis a Deus para fazermos parte dessa grande família, como diz aqui no título, no tema dessa lição, membros da família de Deus. E aqui fala que, mas agora tudo mudou e pela fé em Cristo, todos aqueles a quem o Evangelho é pregado têm a oportunidade de se aproximar. Então, quer dizer, hoje qualquer pessoa, judeu ou gentia, de qualquer nação, de qualquer país ou qualquer localidade, que receber o Senhor Jesus Cristo, passa a fazer parte da família de Deus, passa a ser um membro da família de Deus. Então, Jesus, depois que ele cumpre o seu ministério aqui na terra, ele volta de onde ele veio, que é para junto do Pai. Lá em Atos 1:9, os discípulos veem Jesus subindo ao céu, sendo oculto pelas nuvens. E aí eles ficam olhando, abismados, onde foi Jesus? Jesus retornou, mas Jesus deixou uma ordem para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois de cumprida essa promessa que Jesus faz, eles são ali no dia de Pentecostes batizados com o Espírito Santo e começam a pregar o Evangelho para todos aqueles que eram encontrados pelo caminho. Então a gente vê que lá em Mateus 16:18, Jesus estabelece a igreja. Ele fala assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ali Jesus estabelece a igreja, mas a igreja é inaugurada de fato no dia de Pentecostes, né, quando Pedro sai e começa a pregar e milhares de pessoas se convertem. A igreja começa a se formar, a igreja começa a virar um organismo vivo, uma organização e um organismo vivo, e começa a cada dia Deus acrescentar à igreja aqueles que haviam de se salvar, como diz o livro de Atos. Então é por isso que aquele que aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador, instantaneamente ou automaticamente passa a fazer parte desta grande família que é a família de Deus. Uma família imensa, numerosa, de milhares, milhões de pessoas que herdarão a vida eterna por meio desse sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Sem reconciliação e alcançamos a paz. Jesus Cristo, em seu anúncio de boas novas, que é o Evangelho, trouxe a paz de Deus ao coração perturbado dos homens, a paz que excede todo entendimento. Jesus disse, quando ele estava partindo: eu vos deixo a minha paz, e não dou a minha paz como o mundo a dá, porque a paz de Cristo ela é verdadeira. Então essa reconciliação nos trouxe, além da condição de sermos família de Deus, ainda de termos paz com Deus, paz com Cristo, paz com o próximo e paz com cada um de nós mesmos. E aqui diz, dessa maneira e pelo seu sangue, agora todos os crentes são transformados em um único povo, um único corpo. É o que diz a palavra de Deus, nós somos agora um único corpo. E esse corpo, ele é único porque não pode haver mais de um corpo. O cabeça é Cristo, o cabeça desse corpo, e nós somos membros desse corpo. Ninguém é maior, ninguém é menor, ninguém é melhor, ninguém é pior. Nós somos todos iguais perante Deus. E naquele dia, irmãos, em que Jesus vier arrebatar a sua igreja, somente subirá a verdadeira igreja de Cristo, aquele que realmente faz parte desse corpo. No 2.3 diz assim: éramos dois povos e nos tornamos um só povo. É o que Paulo escreve aqui quando ele, na sua carta aos Efésios, que a gente leu aqui na introdução, Efésios 2,14, ele diz assim: porque ele é nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Quando o Evangelho
ele sai das portas de Jerusalém e chega ali na Judéia, em Samaria, e depois da conversão do apóstolo Paulo, ele vai para outras nações, ele vai para a Europa, ele vai para vários lugares, esse evangelho começa a se propagar. E a igreja que se forma é uma igreja mista, é uma igreja onde tem tanto judeus congregando como gentios. Então aqueles povos que eram separados, hoje eles estão unidos por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, por meio do evangelho que foi pregado a toda criatura, como diz aqui, nós já falamos aqui, pelas ordens, pelas ordenanças do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente se acomoda, quando a gente acha que está tudo bem, a gente quer ficar naquela zona de conforto, Jesus vem e nos incomoda para nós sairmos da nossa zona de conforto, irmos pregar o Evangelho, evangelizar as pessoas, fazer viagens missionárias, pregar no rádio, por meio da internet. O que importa é que o Evangelho seja pregado e que as pessoas se convertam. O Evangelho sem conversão, ele se torna sem efeito, irmãos. Só serve para abençoar aqueles que já foram abençoados com a bênção da salvação, que também é uma coisa muito importante, mas que também não fica por completo se não houver ainda conversões de pessoas que ainda estão andando sem Deus. Então ele diz, que éramos dois povos e nos tornamos um só povo, no 2.3. Elienay Cabral cita que a cruz de Cristo serviu de elo de reconciliação e também de destruição. Ela foi o imã para a reconciliação dos homens com Deus e foi também um símbolo de morte e destruição das inimizades existentes entre Deus e o homem. Então aquela parede de separação que havia, Jesus derrubou. Então nós nos tornamos aceitáveis a Deus pelo seu sacrifício, porque por nós mesmos nós não teríamos condição de nos achegarmos até Deus, se não fosse por meio do Senhor Jesus Cristo. E a gente vê que lá no passado já existia uma separação. Quando tinha ali o templo, tinha o átrio dos judeus, onde só era um lugar específico, que somente os judeus poderiam sair naquele lugar. Tinha o átrio dos gentios, que era separado dos judeus. Lá não podia entrar outra pessoa a não ser um gentio. Tinha o átrio das mulheres, que ali só podiam entrar as mulheres. Então havia uma separação, judeu, gentio, mulher. E aí Deus derruba todas essas paredes de separação que haviam e todo mundo hoje está no mesmo átrio, na presença de Deus. Seja ele homem, mulher, judeu, gentio, de qualquer nação, de qualquer raça, todos hoje estão juntos no mesmo ambiente de adoração, servindo a esse Deus vivo. Então é por isso que Paulo diz assim, do qual, em Efésios 3,15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, o nome de família de Deus, o nome de Deus que nós conquistamos por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Agora em Cristo não existe mais parede, nem templo. Hoje somos todos iguais diante de Deus. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje habita dentro de nós. Então não tem mais separação. Olha, você já pensou você chegar na igreja e falar, você só pode ficar ali porque ali é para classe tal. Você só pode ficar daquele lado porque ali é para aquela outra classe. Ou para aquela outra condição de pessoa. Não, hoje nós chegamos e estamos livres para adorar a Deus, irmãos. Nós estamos livres para cultuar a Deus, sem que ninguém venha nos dizer, olha, fique ali, fique aqui, ou fique naquele outro lugar. No ponto 3, nós vemos aqui que fala sobre o edifício de Deus. Já não somos mais estrangeiros em terra distante. Cristo nos tornou cidadãos de seu reino e membros da família de Deus. Paulo compara a igreja como um grande edifício que cresce a cada dia e a cada dia é edificado. Então, quando Deus faz aquela promessa para Abraão, lá no Gênesis 12, do 1 ao 3, então ele já
diz que todas as famílias seriam benditas em Abraão. Então, todos aqueles que alcançaram a graça de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, hoje fazem parte dessa família. Eu faço parte dessa família, você faz parte dessa família. A nossa família individual faz parte da família de Deus. E isso é uma bênção na vida daquele que estava separado, estava privado da graça de Deus, estava com inimizade contra Deus por causa do pecado. E Jesus Cristo transforma tudo isso na bênção de nós sermos hoje, temos a condição de fazermos parte dessa família. Hoje nós podemos olhar e dizer, Pai, que nem Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. A gente pode dizer isso com propriedade. Pai nosso que estás no céu. O nosso Pai, né? O nosso Senhor, o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, aquele que se colocou em nosso lugar para morrer por nós e nos dar a condição de termos a vida em Cristo, a vida eterna. E quando Paulo fala aqui sobre o fundamento, 3.1, o fundamento dos apóstolos e profetas, a obra de Jesus Cristo não apenas reconciliou o homem com Deus, mas além de tornar os dois povos um, os reúne em um projeto como um edifício chamado Congregação dos Santos ou Congregação dos Justos, o que conhecemos hoje como igreja. Aqui nós estamos falando da a igreja física, né, onde nós congregamos, onde nós adoramos a Deus. Mas dentro dessa igreja, templo, parede, teto, chão, tem a igreja corpo, que somos nós, cada um de nós. Tem a igreja local, que é onde nós fazemos parte, e tem a igreja universal, onde todos os crentes de todos os tempos fazem parte desta igreja. E é esta igreja que Jesus Cristo vai levar junto dele no dia do arrebatamento. Que nós estejamos preparados para que naquele dia a gente possa, junto com Cristo, junto com os nossos irmãos, herdarmos a promessa de Deus que é a vida eterna. Ali será um só povo. Jesus não vai chegar ali e falar assim, olha, você é judeu, você é gentil, você não sei o quê. Não, todos nós seremos um só povo, como já somos hoje diante dos olhos de Deus. E aqui fala da pedra angular. O que é a pedra angular? É a pedra de esquina, é a pedra de sustentação, é aquela que se você tirar do edifício, o edifício desmorona, ele rui, ele cai. Hoje seria a coluna, seriam as fundações. Então, nesse edifício, quem é a pedra angular? Quem é a pedra de esquina? É o Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que sustenta todo o edifício. Tirando Jesus Cristo da igreja, a igreja deixa de ser uma igreja cristocêntrica e passa a ser um ajuntamento de pessoas com um objetivo que muitas vezes não leva a nada. Então Jesus Cristo ele tem que estar no centro, ele tem que ser a coluna de sustentação, a pedra angular da igreja, da nossa vida, da vida da nossa família, da vida daqueles a quem nós amamos, daqueles a quem nós evangelizamos e pregamos a palavra de Deus para que possam receber de Deus a salvação. Neste mundo, hoje, não há nada mais importante do que a salvação da alma, porque o corpo perece. Esse corpo é um corpo que vai um dia voltar para o pó como ele veio. O Espírito vai tornar a Deus. E a alma? Como fica a alma? Para onde ela vai? Só tem dois caminhos, ou dois lugares. Ou é na vergonha e desprezo eterno, ou é no gozo eterno de Deus. É para esse lugar que aqueles que receberam Jesus estão caminhando para a vida eterna com Deus. Então aqui fala que o fundamento dos apóstolos e dos profetas são as verdades reveladas pelo Espírito Santo acerca do plano de Deus e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o fundamento, Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós não podemos colocar nenhum outro fundamento, onde já existe esse fundamento, é o Senhor Jesus Cristo. É a casa edificada sobre a rocha, é a casa que pode bater o vento, pode vir a tempestade, pode vir a enxurrada e a casa vai permanecer firme, porque está afirmada
na rocha que é Jesus Cristo. E é nessa rocha que a nossa vida tem que estar firmada, no Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos parte dessa família, nós somos membros dessa família de Deus. E como membros dessa família, nós temos que atuar de acordo com aquele que é o Pai, aquele que é o condutor, aquele que administra, aquele que nos dá a direção. Nós temos que agir como filhos de um Pai, o qual cuida, orienta, educa, castiga, repreende quando é necessário, para que haja crescimento. E aqui fala, qual que é a nossa posição no edifício de Deus? Para ilustrar a nossa posição em Deus, Paulo usa a figura de um edifício. Pensa a igreja como parte de um grande edifício e cada cristão como uma pedra viva no serviço da igreja. Olha, lá em Efésios, no livro de Efésios, diz que, na carta, melhor dizendo, na carta aos Efésios, diz que Deus deu para evangelistas, apóstolos, mestres, pastores, doutores, para que haja edificação do corpo. Então, qual que é a sua parte nesse edifício? Qual que é a minha parte nesse edifício? É aquilo que Deus colocou em suas mãos. Se é pregar, que pregue. Se é ensinar, que ensine. Se é evangelizar, que evangelize. Se é trabalhar, que trabalhe. Se é cuidar, que cuide. Mas cada um de nós temos uma função nesse grande edifício, que é chamada a família de Deus. O edifício, a casa espiritual. E aqui fala que ele nos apresenta a igreja como um edifício que cresce dia a dia, indicando assim uma construção progressiva e contínua. É o crescimento da obra de Deus. Como a obra de Deus cresce? Ela cresce por meio da evangelização, por meio do ensino daquelas pessoas que são evangelizadas e agora aprendem a ser discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. Porque muitos ensinam falsas doutrinas, falsos ensinos, mas aqueles que são edificados em Cristo ensinam as verdades da palavra de Deus para que haja um crescimento desse corpo. Aí o corpo vai crescer à medida que o tempo for passando. A Bíblia fala do crente neófito, aquele que é novo na fé. Depois fala do crente mais experiente, que é aquele que já adquiriu uma certa maturidade, uma maturidade espiritual no decorrer da sua jornada com Deus. E aí, aquele que um dia foi salvo, evangelizado e discipulado, amanhã ele está sendo um discipulador. Então, é por isso que o edifício ele está em construção e cresce a cada dia. É igual eu disse lá em Atos, quando fala que pela pregação do Evangelho, Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de salvar. É Deus que acrescenta. Não é pela minha eloquência, pela sua eloquência, pelo seu conhecimento, pela sua instrução, que as pessoas vão ser salvas, mas é por obra do Espírito Santo. A única coisa que nós somos é um canal para que as pessoas ouçam o Evangelho, mas quem vai libertar essas pessoas e trazê-las para junto de Deus é o Espírito Santo de Deus. Então que a gente possa ser realmente esse instrumento de Deus para que muitos venham a ser salvos pela pregação do Evangelho. Nós não podemos nos furtar dessa responsabilidade que o Senhor nos imputa de sermos aqueles que foram escolhidos, eleitos em Deus para pregar o Evangelho a toda criatura. Nós não podemos negligenciar as ordens de Deus por meio da sua palavra. E aqui fala que no 3.3, morada de Deus em espírito. Então, nossa posição em Deus é digna de nota. Recebemos uma salvação muito poderosa em Jesus Cristo. Como gentios, estávamos totalmente fora de qualquer promessa da parte de Deus e de um Salvador. Mas Jesus Cristo mudou toda esta condição. Toda essa condição. Aqueles no passado, antes da vinda de Cristo, aquelas pessoas do Antigo Testamento, aqueles que
foram fiéis a Deus. Aqueles que permaneceram em Deus, crendo em Deus, não foram atrás dos deuses das outras nações, daqueles deuses pagãos. Eles alcançaram a graça de Deus pela fé. A Bíblia mesmo diz lá em Hebreus, no capítulo 11, sobre os heróis da fé, aqueles que alcançaram a promessa, mesmo sem tê-la vivido. Eles alcançaram o testemunho. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então, que aquelas pessoas que morreram antes da vinda de Cristo na forma humana, pela fé em Deus, eles alcançaram a salvação. E naquele dia, como diz a palavra de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós que estivermos vivos, subiremos nos ares para encontrarmos com Deus. E agora, a partir do Novo Testamento, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, ocorre uma evangelização em massa. Muitas pessoas agora são evangelizadas e passam a crer no único e suficiente Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A partir daí, nós conseguimos fazer parte desta família de Deus. Como gentios, estamos totalmente fora das promessas de Deus, mas por meio do Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos essas promessas. E Ele nos tornou seu próprio templo, sua habitação através de seu Espírito em nós. Então a Bíblia diz hoje que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E como morada de Deus, nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que cuidar da nossa alma, nós temos que cuidar do nosso espírito. Nós não podemos fazer como nós bem entendemos. Lá, Paulo fala que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou em outra versão, íntegros. Então que nós possamos nos manter íntegros na presença de Deus, que nós possamos nos manter firmes e constantes na presença de Deus. Eu li aqui para os irmãos, primeira a Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23. Então aqui diz para nós conservarmos nosso corpo irrepreensível, porque nós somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nosso ser. Então hoje o templo não é mais aquele tabernáculo do Antigo Testamento, e depois o templo construído por Salomão, e depois o templo reedificado ali depois da destruição. Hoje o templo somos nós, morada de Deus. Além de nos fazer famílias de Deus, Jesus Cristo, nos fez templo do Espírito Santo. E aqui fala: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Então, tal verdade revelada nos faz despertar para entendermos. Irmãos, como eu disse no início, o que é ser família de Deus? É receber a graça de Deus, a salvação de Deus e fazer parte das bênçãos espirituais. Então aqui a Efésios diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Fazer parte da família de Deus não é qualquer coisa, é somente para aqueles que recebem a Jesus e vivem em Jesus e vivem para Jesus. Como fazer parte dessa família? É recebendo a Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Que a gente entenda que se não fosse pelo Senhor Jesus Cristo, nós não teríamos essa condição. Nós não temos mérito nenhum nisso. Todo o mérito é atribuído ao Senhor Jesus Cristo, a quem nós honramos neste momento, falando da sua obra expiatória, falando da sua obra em prol da humanidade, do seu sacrifício na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser um só povo. Jesus Cristo nos juntou, nos uniu em um só povo. Hoje nós somos um em Cristo. Nós não somos mais vários povos. Lá no céu,
lá na morada eterna, quando nós formos morar com Cristo eternamente, que haverá novos céus, nova terra, uma cidade santa, maravilhosa, esplendorosa. Lá não haverá o irmão da denominação tal, da igreja tal, ou do templo tal, mas lá haverá um povo santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que lavou as suas vestiduras no sangue puro carmesim do Senhor Jesus Cristo e foi purificado de todo o mal, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus e hoje nós podemos falar a qualquer momento, a qualquer instante: eu faço parte da família de Deus, eu sou família de Deus, eu vou morar eternamente com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, porque Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo me aceitou, nós somos aceitos por Ele e recebemos a bênção da vida e da vitória. E aqui diz que tal verdade revelada, que somos templo do Espírito Santo, deve despertar-nos para o fato de que não devemos pensar acerca de nós mesmos como independentes, como se tivéssemos plenos direitos sobre o que fazer com o nosso corpo, como muitos gostam de expressar. O corpo, a alma e o espírito pertencem a Deus. Deus nos deu esse corpo, Deus nos deu a alma, colocou dentro de nós uma alma, nos deu o Espírito, né? Nós temos o Espírito que nos liga a Deus, a alma que é a sede das emoções, que comandam o nosso corpo. Então nós não podemos pensar que nós podemos fazer o que quisermos, porque o corpo é meu. Não! Nós somos de Cristo, nós pertencemos a Cristo. E como filhos de Deus, nós precisamos obedecer irrestritamente a palavra de Deus. E a palavra de Deus que nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que nós temos que conservar íntegros o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus nos quer por completos. Então que nós possamos compreender isso por meio dessa lição e nos alegrarmos em Deus, nos alegrarmos no Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos deu essa condição de sermos membros da família de Deus. Nós somos membros, irmãos. Nós somos escolhidos por Deus e hoje nós temos a condição de estarmos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Aquele povo que estava separado, hoje foi unido por Jesus Cristo. Aquele povo que era desprezado, hoje faz parte da família do Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito, que Ele tem nos proporcionado e, sobretudo, nos permitir fazermos parte da família de Deus. E para concluir, diz aqui: Cristo morreu para reconciliar consigo mesmo toda a humanidade. O resultado é que não somos mais estrangeiros, mas sim cidadãos do reino sobre o qual o Senhor reina. Somos a família que Ele ama e o templo em que Ele habita. Glória a Deus. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Que o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, seja glorificado através da sua e da minha vida. Olha que coisa maravilhosa de nós ouvirmos. Nós somos cidadãos do reino sobre o qual um único e exclusivo Rei reina, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Ele nos ama, a família que Ele escolheu e para habitar em nós como templos do Espírito Santo. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine as nossas mentes para nós compreendermos a sua palavra e continuarmos a perseverar em sua presença, fazendo parte dessa família maravilhosa. Deus te abençoe, você tenha um dia maravilhoso e na próxima lição você esteja atento que a lição 6 vai tratar sobre a revelação do mistério chamado Igreja. Fique atento e continue acompanhando para que você seja abençoado e o nome de Deus seja glorificado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.